Senhor, hoje vamos estudar Malaquias, capítulo 1. Vamos do versículo 7 até o versículo 10. Mas vamos começar a compreender o versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis em que te havemos profanado. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Aqui, meus irmãos, como vamos entender a mesa do Senhor é desprezível? Vamos começar a compreender o que é a mesa. A mesa do Senhor que está descrita no versículo 7, nós encontramos ela em Ezequiel capítulo 41, versículo 22, que vai descrever o altar. Vai nos dizer: o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha suas esquinas, o seu fundamento, e 2 paredes eram de madeira. E me diz, então aqui Deus está dizendo para Ezequiel: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Essa é a mesa que o sacerdote oferecia o sacrifício para Deus. E se nós formos lermos, podemos ler também Malaquias, capítulo 1, versículo 12, que vai nos dizer: mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. Quando Deus, ele estabelece o sacerdócio levítico, ele fala que não é para ter nenhum animal impuro, nem coxo, nem manco, nada imundo. Aqui, a partir do versículo 6 em diante, Deus repreende o sacerdote. Por intermédio de Malaquias, o Senhor fez várias sérias advertências contra o sacerdote de Israel, visto que os mesmos sacerdotes tratavam com desprezo o que era sagrado. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Então as coisas de Deus é tudo com ordem e decência. No versículo 7, Deus está falando: oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis. Nós vamos acabar de compreender o versículo 7, analisando o versículo 8, que vai nos dizer: porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? Deus aqui está afirmando que o sacerdote estava levando animais impuros para o sacrifício. E continuando a leitura: e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o diante do teu príncipe, e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está querendo dizer é que se você chegar perto de um príncipe, você vai levar algo enfermo, um coxo, um manco, um aleijado, o príncipe não vai aceitar da sua mão aquela bênção. Assim é o Senhor. Assim, para Deus tem que ser o perfeito. Deus especifica o que ele quer como sacrifício. Deus, ele quer o melhor. Deus, ele quer o melhor. A Bíblia vai dizer, no livro de Levítico, o livro da lei, Levítico capítulo 22,
No versículo 22, Deus vai estabelecer um parâmetro para que fizesse o sacrifício. Deus fala: o cego, ou o quebrado, ou o aleijado, ou o vergonhoso, ou o sarnento, ou cheio de impinges, este não o ofereceis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Deus falou que esses animais, cego, quebrado, aleijado, vergonhoso, sarnoso, cheio de impinges, esses animais não eram para se oferecer diante do altar. Porque para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. A Bíblia vai dizer: no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então aqui Deus especifica melhor a lei ainda, falando que não é para sacrificar a Deus esses animais. Só que havia um grande debate, porque o sacerdote queria estar certo, o sacerdote queria saber mais do que Deus. E o sacerdote, ele sempre estava tentando arrumar uma desculpa para tudo que estava acontecendo, para o seu erro. A Bíblia, ela vai nos dizer, no livro de João, capítulo 42, versículo 8. Olha qual é o sacrifício que agrada a Deus. Jó, capítulo 42, versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E oferecereis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Quem não falou que era reto? Bildade, os 3 amigos de Jó, não falou que era reto para Jó. E Deus só ia aceitar o sacrifício da mão de Jó. Aqui está o sacerdote. Aqui nós comparamos os 3 amigos de Jó com o sacerdote. O sacerdote não estava fazendo o que era reto diante dos olhos de Deus. E quando não fazemos o que é certo diante dos olhos de Deus, não adianta nós sacrificarmos para Deus, que Deus não vai aceitar o sacrifício. Deus só aceita o sacrifício se for de um coração puro, se for de um coração reto, íntegro e temente a Deus, como o de Jó. Então, para entender, e os irmãos, vamos compreender e entender o livro de Malaquias, o livro que usam muito somente para falar de dízimo, mas não. Aqui é um pai educando o seu filho dentro da palavra de Deus. Olha o versículo 9. Como vamos interpretar esse versículo 9? Vai dizer: agora, pois, suplicais o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta ao sacerdócio. Olha o que vai nos dizer no livro de Oséias. Oséias capítulo 13, versículo 9. Para tu perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, contra o teu ajudador? Deus, ele quer ajudar o povo.
Deus, ele quer ajudar o povo a se desviar dos seus maus caminhos. Deus quer ajudar o povo a fugir da idolatria, da porfia, da emulação, da concupiscência da carne e dos olhos do coração. Mas o ser humano, o sacerdote, tinha que se prostrar de joelho, rasgar suas vestimentas e jogar cinza sobre a sua cabeça para a remissão, para que Deus viesse a perdoar. É isso que Deus está falando. Deus está falando. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de vós. Deus, Ele é piedoso. Deus, Ele é piedoso. E Deus usando o teu profeta, Deus usando o profeta Malaquias, repreendendo todo um sacerdócio levítico, um sacerdote da linhagem de Arão. Chegamos ao versículo 10 de Malaquias 1. Deus, aqui ele manda fechar o templo. Olha o que Deus diz. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Uma pergunta que Deus faz. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação ou o sacrifício. Deus já não estava aceitando mais o sacrifício que o sacerdote sacrificava. Nessa época o povo já estava perecendo. Olha o que Deus está falando. Não acenda debalde o fogo do meu altar. O altar de Deus é santo. Olha a revelação que o apóstolo Paulo tem lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberdade dos vossos dons para com Ele e para com todos. Aqui o apóstolo Paulo vai falar da administração. Quando Deus levanta o sacerdote, era para administrar o povo, era para ajudar o povo, era para pregar para o povo. Mas o sacerdote não estava pregando, o sacerdote estava fazendo o povo pecar. O sacerdote estava fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus. E no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura, de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus falou que já está farto, Deus já está cansado. Então Deus está falando, feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar. Deus está falando, olha, um de vocês fecha as portas. O último que sair, fecha a porta, não acenda mais o fogo do meu altar, porque eu não aceito mais o sacrifício de vocês. Sabe por quê? Deus, Ele quer o perfeito. Abra as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 20. Vai nos dizer: para que, pois, me virá o incenso de Zabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Deus está falando, o sacerdote até queria fazer o bem, mas acabava que ele sempre fazia o que era errado, porque Deus não quer nada pela metade.
ou a obra de Deus tem que ser feita com amor, com respeito, com dedicação, com compromisso, com relevância, ou fecha as portas da casa de Deus. Deus não quer nada de qualquer maneira. E para encerrarmos esse estudo desse dia de hoje, Amós capítulo 5, versículo 21. Amós, um profeta menor, que vai nos dizer: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Tudo que o sacerdócio estava fazendo não dava mais prazer a Deus. Porque todo sacrifício que faziam, todo sacrifício que estava sendo feito, era sacrifício que desagradara a Deus, que fazia o que era errado diante dos olhos de Deus. Então, assim, Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é imaculado. Deus não quer nada de qualquer maneira. Deus não quer nada de qualquer jeito. Por isso que Deus se vira contra o sacerdote. Porque o sacerdote que tinha a palavra da verdade. E não o povo. O povo era guiado pela Torá, pelo que o sacerdote falava. Pela lei. Amém, meus irmãos? Aqui nós encerramos mais um estudo. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os versículos, capítulos, versículos que nós usamos, para ver que a Bíblia, ela se confronta a si mesma. Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, Deus fala de dois personagens usando o seu servo Malaquias, Jacó e Esaú. Deus fala do amor sobre Jacó e Deus aborrece Esaú. Do versículo 6 em diante, Deus se levanta contra o sacerdote, porque o sacerdote sabia de toda a lei, sabia o que era certo e o que era errado, sabia o que podia e o que não podia. Porque o sacerdote que recebia uma ovelha manca, ele tinha que falar para quem levou aquela ovelha, ou aquele carneiro, ou qualquer animal, que era pecado, era errado, Deus não ia aceitar o sacrifício. Mas o sacerdote mesmo aceitava e achando que Deus ia aceitar. Então era o sacerdote que errava contra Deus e Deus se levanta contra o sacerdote. Amém? Fica na paz, que Deus vos abençoe.